Pós-jogo, Atlético 0, Palmeiras 3. Mais uma vez, o Atlético é humilhado em campo. Mais uma vez, o Atlético é humilhado na sua casa. E o seu torcedor, 13 mil torcedores, né? 13 é o número que sempre persegue o Atlético. Foram ver essa vergonha protagonizada por esse elenco de fracassados. O Atlético tem um elenco de fracassados. Todos os jogadores do Atlético são fracassados. Alguns têm algumas ressalvas a fazer, o caso do Everson, o caso do Bernard, o caso do Dudu, que tentam alguma coisa. Mas o restante, Arana, Alonso, Scarpa, Menino, Rony, são fracassados. Eles, mano, vamos lá, gente. Scarpa, Rony, Arana, vivem de um lance. Eles jogam por um lance. Eles fazem ali o chute na trave e acabou. Nossa, a torcida vai lá e levanta o Arana, carrega nas costas, carrega o Scarpa nas costas. Nossa, ele acertou a bola na trave, ele é craque. Ô, gente, ele não é craque. Ele não tem vontade de estar aqui. Tem muito tempo que a gente fala, ele não quer estar aqui. E o Sampaoli hoje, eu acho que o Sampaoli escalou esse time horrível de propósito. Ele quis mostrar pra gente que tá de fora do clube, que não tem acesso aos treinamentos do clube, que é o seguinte, olha aqui, cara. Tá vendo? Isso aqui que vocês vão ver em campo hoje é o que eu vejo todo dia nos treinamentos do CT. Todos os dias eu vejo esses fracassados correrem atrás da bola, esses sem vontade correr atrás da bola. O Atlético merecia ser rebaixado para a Série B. É triste falar isso, mas Deus não quis que o Atlético caísse. Foi Deus, ou dependente da sua fé, alguma coisa aí, algum ser superior que salvou o Atlético do rebaixamento para a Série B. Porque se fosse futebol jogado desde o primeiro dia do ano até o final, o Atlético merecia ser rebaixado para a Série E, que nem existe, porque o futebol do Atlético é muito ruim. O Atlético teve 2 treinadores e os 2 treinadores não conseguiram fazer render. O Atlético teve mais de 6 treinadores, se você contar Turco Mohamed, Kudê, Milito, Filipão, Cuca, Sampaoli, e todos esses caras não conseguiram colocar esse elenco para render. E, inacreditavelmente, o mesmo elenco de 2022, era o de 23, era o de 24, era o de 25 e não pode ser o de 26. 26 a gente não pode ter esses caras em campo. Esses caras não podem mais ter a oportunidade de vestir isso aqui. Isso aqui é uma camisa pesada, uma camisa centenária, uma camisa de 8 milhões de torcedores que vão ao estádio e querem ver algo simples. É futebol. Ninguém quer ver beleza, ninguém quer ver nada, a gente quer ver futebol, um futebol vistoso, um futebol decente, um futebol que coloque o Atlético onde ele deve estar. O Atlético não pode ficar à mercê do Palmeiras. O Palmeiras hoje poderia ter feito 5 ou 6-0 com 1 a menos, novamente. Vocês tiveram em diversas situações, contra o Botafogo na final da Libertadores, contra o Santos nessa temporada, contra o Palmeiras hoje de novo. Vocês tiveram com um jogador a mais, vocês não conseguem fazer nada, porque vocês são fracassados. O Atlético não deixa que os influenciadores conversem sobre tática. Você pode ver o Fael, o Web Rádio Galo, eles tentam falar de tática, mas vamos falar o que de tática? Parte da torcida criticando o Sampaoli por utilizar 3 zagueiros. Vamos fazer uma reflexão simples, cara. Ele não gosta de usar 3 zagueiros, isso é claro. Mas, pensa, ele tem lateral direito para colocar? Não tem. O Natanael e o Sarabia são 2 horríveis jogadores, 2 péssimos jogadores. Ele tem o Arana como lateral esquerdo? Tem. Mas se o Arana cansar, o reserva dele é o Caio Paulista. E aí? Não é melhor jogar com 2 meias, um meia direito e um meia esquerda? Porque ali ele pode colocar um ponta esquerdo para fazer aquela, ele pode colocar um meio campista para fazer aquela. Agora, lateral, ele não vai colocar um meio campo, um ponta esquerda, um ponta direita para fazer a lateral. Não dá. Então o Sampaoli, ele não consegue apresentar um futebol vistoso, um futebol que é a característica do Sampaoli, pela ausência de peças. O Atlético hoje tem ausência de peças de qualidade. O Atlético não consegue entregar para o treinador peças para ele fazer um trabalho decente. A verdade é essa, o Atlético hoje não permite que o seu treinador faça um trabalho decente. Por quê? Porque o Paulo Brax e o Vitor montaram o pior elenco da história do Atlético. E esse elenco é muito ruim. E eu fico muito triste de ver o Everson tendo que carregar esse bando de animais. O Everson, o Dudu, o Bernard, os caras que estão tentando alguma coisa, gente. O Dudu tá tentando por um lado, o Bernard tenta pelo outro, o Alan Franco tenta pelo meio, o Everson lá atrás. Eles tentam, mas não dá.
Não dá. Uma andorinha só não faz verão, não dá. Você tem vários cabeças de bagre dentro do time. E aqui eu tenho que falar a verdade. Ô, gente, para de idolatrar o Scarpa. O cara mostra zero vontade. O cara fica o jogo inteiro para produzir uma bola na trave e a gente vinha aqui falar que ele é a solução. Cara, ele não é a solução. Ele nunca foi a solução. Ele não é o camisa 10 que vai levar o Atlético a ganhar alguma coisa. A gente tem que desapegar disso. Assim como o Hulk. Rubens Menin falou que o Hulk não vai ser mandado embora, não vai ser vendido. Ele vai permanecer. Então que ele permaneça, mas que ele permaneça no banco. E que vocês tenham culhão para trazer alguém de verdade, um jogador de verdade, que vai agora assumir o posto que é do Hulk, o posto de dono do time. O Hulk não pode mais ser o dono do time. Ele não pode ser mais... Olha, ele é o principal atleta em nível técnico do time. E ele não consegue ser o capitão, porque ele não consegue se controlar. Então a gente precisa de um jogador, um craque, que vai pegar a faixa de capitão, vai bater no peito e falar, agora é comigo aqui. Deixa que eu vou resolver esse jogo, deixa que eu vou resolver esse campeonato, deixa que eu vou resolver essa final, deixa que eu vou bater esse pênalti aqui, eu vou converter esse pênalti e eu não vou bater um pênalti ridículo como o Hulk bateu. O Everson fez isso. O Everson é goleiro, ele bateu um pênalti melhor do que todos os batedores do Atlético. O melhor pênalti na final da Sul-Americana foi batido por um goleiro. Então vocês imaginam o nível dos jogadores de linha do Atlético. É um nível assustador, é um nível que traz tristeza extrema ao seu torcedor. O torcedor do Atlético não merece ver esse bando de incompetentes vestindo esse uniforme. Esse bando de incompetentes não pode nos representar. Esse bando de incompetentes não pode representar 8 milhões de torcedores atleticanos. Esse bando de incompetentes não pode mais sugar um centavo que seja do Clube Atlético Mineiro. A gente tem que falar. Rubens Menin, Rafael Menin, tira o escorpião do bolso, limpa o Atlético. Faz o seguinte, não vai investir não, tira esses caras aí, monta um time pra gente não cair ano que vem, depois a gente vê. A gente só não quer ver esses vagabundos vestirem a camisa do Atlético novamente.